Olá, oitavo ano, tudo bem? Novamente aqui é a professora Karina, sou professora de História do Colégio Sagrada Família e eu trabalho com os oitavos anos na sede São José e também o oitavo ano do centro no período da tarde. Vamos continuar a aprender um pouquinho sobre a independência do Haiti e todo o processo que envolve essa independência? Bem, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a história do Haiti, quem colonizou, né? Nós observamos o mapa para entender um pouco sobre a divisão dessa ilha. E eu retomo aqui com este mapa, por quê? Em que momento nós paramos sobre esse assunto? Nós paramos no momento em que essa região ocidental, sob a liderança do ex-escravo Toussaint Louverture, conseguiu também conquistar a parte oriental da ilha, a parte que pertencia à Espanha. E agora toda essa região conseguiu colocar fim à escravidão negra, à escravidão africana, certo? Então, o Haiti, hoje nós chamamos de Haiti, né, pessoal? Eu vou falar sobre a Ilha Espanhola. A Ilha Espanhola, como ela era conhecida naquela época, a partir da liderança de Toussaint Louverture, a partir do momento que os jacobinos lá na França colocam fim à escravidão africana nas colônias, os escravos, agora ex-escravos desta região ocidental, conquistam a região oriental e declaram então a abolição em todo o território da ilha, certo? Foi aí que nós paramos na aula passada. E agora, processo de independência, como ocorreu? Vamos lá para o próximo slide? Entre os anos de 1794 e 1803, existiu uma forte oposição da elite branca da ilha contra o governo de Toussaint Louverture. Lembram que nós vimos também que logo no início da Revolução Francesa, na ilha, a elite branca e os escravos se uniram pensando que poderiam aproveitar toda aquela agitação da Revolução Francesa para mudar o território, a região em que eles viviam. Mas nós vimos também que a elite tinha um interesse e os escravos tinham outro. A elite se interessava na autonomia política. Os escravos se interessavam nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles queriam, no mínimo, ser tratados como seres humanos, né? O que não acontecia naquele momento. Bem, agora que Toussaint Louverture conseguiu efetivamente abolir a escravidão na ilha toda, parte ocidental e oriental, e assume como governante, a elite branca não vai gostar muito disso, né? A elite branca não quer um líder negro. Vamos pensar que nesse momento tem toda aquela questão racial também. E ainda muitos negros se recusavam, mesmo sendo livres, se recusavam a trabalhar de forma assalariada nas terras que pertenciam aos seus antigos donos, os seus antigos senhores. Então, começou um caos ali na região. Bom, vamos voltar para a França. Em 1799, Napoleão Bonaparte assume o governo francês, então acabou a Revolução. E uma das medidas que Napoleão tomou foi anular a lei abolicionista. Napoleão ele era favorável à escravidão negra. Então, como governante da França, ele anulou a lei abolicionista e mandou 25 mil homens até a ilha para reconquistar a ilha e reestabelecer a escravidão. O Toussaint Louverture foi preso, levado à França, foi torturado e foi morto. Então, agora, as forças napoleônicas assumiram a ilha e querem reestabelecer a ordem, colocando a ilha definitivamente, e volto a falar efetivamente, como colônia francesa e com escravidão como era antes. Mas surge um outro líder, o ex-escravo Jean-Jacques Dessalines. Ele assume a liderança do movimento e ele cria um lema para o movimento: liberdade ou morte. Vamos se colocar no lugar desses negros que agora são livres.
Eles conquistaram a libertação, eles não são mais escravos, a escravidão acabou para eles. Mas aí chega Napoleão e quer reestabelecer tudo isso. O que você ia preferir? Voltar a ser escravo ou morrer? Então, por isso o lema, né? Liberdade ou morte. Ou a gente continua livre, ou a gente prefere morrer. O exército que Dessalines organizou conseguiu vencer as tropas napoleônicas, os franceses. Olha só a força, né? Provavelmente eles lutaram com tudo que eles tinham, porque a vida deles, a liberdade deles estava em jogo. E eles conseguiram proclamar a independência da região, ou seja, a região não pertence mais à França, isso em 1804. E ele, Dessalines, torna-se o primeiro chefe de estado do país, sendo coroado imperador. Bom, é nesse momento que a região recebe o nome de Haiti. Haiti significa na língua Aruaque. Aruaque é o nome de um grupo nativo, né, da região da América Central, e significa terra montanhosa, né, que é uma característica da geografia desse território. Foi a primeira nação a abolir a escravidão na América e a segunda a se tornar independente. A primeira, os Estados Unidos da América. Nós vamos estudar isso na sequência. O nosso livro ele organiza a independência do Haiti antes da independência dos Estados Unidos, justamente porque está associado à Revolução Francesa e à Era Napoleônica, então para fazer esse link. Mas é a segunda a proclamar a independência na América, a romper com o pacto colonial. Então agora o Haiti não é mais colônia da França, é uma região independente e também livre da escravidão. Só que apenas 21 anos depois é que a França reconhece essa independência e ainda cobra do Haiti uma indenização financeira para reconhecer isso mundialmente. Aí eu coloquei para vocês a bandeira do Haiti, que é a bandeira atual. Vejam que ela tem as cores, né, da bandeira da França, o azul e o vermelho. E no centro ali tem algumas palmeiras e canhões para representar um pouco, né, da vegetação, da questão geográfica e também da luta, da revolta, de todo o processo de luta mesmo, né, pelo qual o Haiti passou. Para finalizar a aula de hoje, eu queria trabalhar com vocês esse termo, haitianismo. Já tinha ouvido falar desse termo? Bom, o haitianismo ele é um termo utilizado justamente para retratar o medo que começou a surgir em várias regiões da Europa. Como assim, professora? Imaginem vocês, as nações que ainda eram absolutistas, as nações que tinham várias colônias, quando elas ficaram sabendo que uma ilha, a partir de um levante escravo, consegue abolir efetivamente a escravidão e proclamar a independência da região, eles ficaram muito assustados. Então, o haitianismo era um termo utilizado para falar justamente desse medo de levante escravo. Sempre que uma região demonstrava algum processo de revolta escrava, os líderes, né, normalmente líderes brancos daquela região, já associavam ao haitianismo. E aí já dava um jeito de conter rapidamente para não deixar que esse movimento levasse a situações mais extremas, como foi no caso do Haiti. Então, as lutas e vitórias dos negros escravizados no Haiti se espalhou por toda a América o haitianismo, isto é, o medo de levantes escravos bem-sucedidos, como os que moveram a luta pela independência naquela ilha da América Central. Bom, pessoal, sobre a independência do Haiti, sobre a Revolução Haitiana, é isso. Aqui eu tenho as referências bibliográficas, né, de onde foram tiradas as informações para esses slides. Gostaria que vocês anotassem as dúvidas, revissem esse assunto no material de vocês e
buscassem, né, esclarecer as dúvidas, perguntar o que vocês precisarem para os professores lá no Google Classroom. Nós estamos à disposição para ajudá-los. Espero que esses slides tenham sido claros e que vocês tenham entendido e ajudado no estudo, certo? Por hoje é só, um beijo e até a próxima aula.